Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos aí então, amado, mais uma vez, vindo até a tua doce presença, compartilhar esse estudo, né? Estamos aí, né, compartilhando através da internet e pela igreja, e com o tema, né, um tema muito importante para a nossa vida espiritual, que é sobre o batismo. Aleluia. A gente entende, queridos, que o batismo, ele é muito mais do que ritual, né? Ele é muito mais do que ritual. Ele é uma ação espiritual, um ritual espiritual. Algo que pertence ao reino de Deus, não pode ser algo natural. No momento em que a Bíblia, ela ordena isso, e Jesus, ele ordenou isso: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado. Quer dizer, foi batizado, não pode ficar de fora, tem que ser cumprido. Então, tudo aquilo que a Bíblia, ela ordena, e sabendo que a palavra de Deus, ela é espiritual, aleluia, ela é santa, então é um ato espiritual, não é um simples simbolismo, um ritual qualquer, só para se fazer, né? Vou tirar fotografia. Não é verdade. Nós entendemos, amado, que o mundo espiritual, ele existe, e o mundo natural existe. O mundo natural, ele não pode contemplar, enxergar o mundo espiritual, mas o mundo espiritual nos enxerga. E essa é a questão que precisamos compreender. Então, quando nós nos achegamos, não é, juntamente na igreja, ali, através de uma palavra, de uma posição realmente, né, de seguir Jesus, segundo a palavra de Deus, não é, acontece esse ato. Precisamos entender que ali está a igreja presente, convidados, parentes, que sempre acontece. Então ali vai haver testemunhas desse ato. E isso oficializa esse ato. No casamento, não é verdade? A igreja presente, convidados, padrinho, todo mundo ali é testemunha. É assim também o batismo. Agora, será que é somente a igreja, as pessoas, os convidados? Não. Todo mundo espiritual contempla, seja da parte de Deus ou seja da parte do diabo. E no momento que você sair daquelas águas, cumprindo a palavra de Deus, a partir daí, os teus pecados são purificados, você é uma nova criatura, você agora passa a ser cidadão do reino de Deus, você é filho de Deus, herdeiro da eternidade. E a partir dali, do momento que você coloca o teu coração em Deus, Deus passa a estar com você e o reino de Deus se move em teu favor. Você agora é parte do reino. Aleluias. Do aquele que nasceu da água e do Espírito, esse entra no reino. Então, as águas é muito mais do que o ritual. Já que você quer chamar de ritual, é um ato espiritual, poderoso, maravilhoso. A partir daí, todo o reino de Deus sabe que você é do reino. A partir daí, Satanás também sabe que você é do reino de Deus, que você é filho de Deus e que você está marcado por Deus. Aleluia, como propriedade de Deus. A unção de Deus está sobre a tua vida. Você agora é parte, faz parte desse contexto. Olha só a mensagem principal do Evangelho: arrependei-vos. Arrependei-vos. É a primeira mensagem. Arrependei-vos. Aí começa o Evangelho. Aleluia. Glórias a Deus. E é dessa maneira, um coração contrito, arrependido, um coração disposto agora a andar com Deus. Então, tudo se faz novo. Por isso, 2 Coríntios 5,17, grave isso, está escrito que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, é uma nova realidade. As coisas passaram e tudo se fez novo.
As coisas velhas, aliás, passaram. Então, amado, batismo é muito mais do que um simples ritual. Vamos lá para cumprir isso aí, só para... Que é isso? Claro que não. Aleluia! Todo o reino contempla isso, tudo contempla esse ato, que parece tão simples. Pois é. A partir dali, Deus te abraça, e a partir dali, Satanás te teme. Porque agora você tem autoridade, tem unção, você agora é propriedade de Deus. E aquele que é de Deus, como está em João, Satanás não toca. Deu para a bola. Então, é um ato que define tudo. O ouvir, o crer, o se converter, o se arrepender, tem que acontecer. Essa é a caminhada. Mas o batismo encerra tudo isso. Agora, define quem você é. Amém? Essa palavrinha aí para você, não é? De entendimento da parte de Deus, que Ele me coloca agora na minha boca para você. Aleluia. Vamos lá então? Então é uma participaçãozinha qualquer. Eu já vi isso já, né? Vamos lá, né? Não é assim. É algo santo, é um ato santo, maravilhoso. E nesse ato é que define realmente a tua vida espiritual. Na tua posição, é claro. Vamos lá então. Batismo. Vamos ter esse estudo para você. Primeira pergunta. Qual a afirmação de Cristo sobre o batismo em Marcos 16:16? Qual a afirmação de Cristo sobre o batismo em Marcos 16:16? E ali está escrito, né? Vamos passar aqui do 15 em diante, que é melhor. Diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aleluia. É para todos, sem exceção. Quem crer e for batizado será salvo. Olha só, quem crer e for batizado será salvo. Você entendeu a importância do batismo ou não? Pois é, quem crer e for. Se não, está incompleto. E for batizado, será salvo. Amém? Aleluias. Porém, aquele que não crer será condenado. Você pode ouvir, mas se não crer, e crer aqui não é só acreditar, mas se render a essa proposta de Deus, essa aliança, aí você crer, se render, é saber que é verdadeiro e render o coração e tomar uma atitude, sem crer, de agora pertencer ao reino, de ser um cidadão do reino, um filho de Deus e viver uma vida santa na presença dele. Aleluias. Amém? Está muito claro isso. A igreja deve pregar o evangelho. É aquele que ouviu o evangelho, as boas novas, e crê e for batizado, será salvo. Segunda pergunta. Segundo Mateus 3,16 e Atos 8,39, o batismo correto é por imersão? Aqui é uma pergunta, né? Segundo Mateus 3,16 e Atos 8,39, o batismo correto é por imersão? Mateus 3,16 então, vamos lá, Mateus 3,16, glória a Deus, Mateus 3,16. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 3,16, está escrito então, Mateus 3,16, vamos lá? E diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como um pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que coisa, né? Veja, no batismo de Jesus, Deus está mostrando que é um ato espiritual. Quando ele se batiza nas águas, Deus estava vendo tudo, todo o reino estava vendo tudo. É aí que Deus se alegra, diz: esse é o meu filho, que me dá muita alegria. Olha só, sigam ele.
ouçam a voz dele. Então você vê, mano, como é a palavra de Deus, como ela se completa, né? 3,16, né? Diz mais o que ele? João 3, aliás, Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu da água. Quer dizer, para sair da água, você tem que entrar nela. Não é verdade? Aleluia. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Né? Então você vê que a consequência do batismo, da decisão, do cumprimento da palavra, trouxe a presença do Espírito Santo. E nós iremos estar vendo logo logo, né? Teremos mais lição antes, que é a ceia, e depois sobre o Espírito Santo. E vamos entender melhor sobre isso. Amém, amados? A primeira promessa, o batismo, né? Nos tornamos filhos de Deus. Segunda, presença de Deus em nós, através do Espírito Santo, é a promessa de Deus. Amém? João 14, você pode ler lá, versículo 14, né? Em diante. Aleluias. Muito bem, então aqui está o batismo de Jesus como exemplo, né? E essa passagem aqui, João Batista, ele interpela Jesus, né? Não faça isso, eu é que mereço ser batizado por ti. Jesus diz, João, que se cumpra toda a justiça. Amém? Jesus é o exemplo para todos nós, para a nossa vida espiritual, inclusive no batismo. Amém? Pergunta é, por que não foi batizado em criança? Por quê? Porque de Deus não deveria dar um exemplo? Não, agora tem que ser José batizado. Não, eles consagraram Jesus. Levaram ao templo e consagraram Jesus. Então, batismo em criança, ó, não existe. Ele é nulo. Por quê? Porque o batismo tem que ser consciente. A pessoa tem que determinar a ouvir o Evangelho, como já ouvimos, daquele que ouvir o Evangelho e crer. Né? Então, ela precisa tomar uma decisão e ninguém pode fazer isso por ela. Então, não pode ser válido um batismo em criança. Isso é um absurdo. Amém, amados? Um ato que foi criado já antigamente, uma tal igreja aí, né? Que se achava a única igreja. Então, veio isso e em muitos lugares, até hoje está isso. O batismo acontece depois de crer. Amém, amado? E for batizado. Não antes. Nem há por que ser. Amém? Não há base bíblica para isso. Nenhuma. A não ser que está uma enrolação aí, né? Justificando aqui e lá, pegando aqui a colar e dando um jeitinho para... Senão, não existe. Amém? Então, veja bem, Cristo, quando chegou o tempo dele, está maduro, determinado, está consciente agora, completamente, então ele vai se batizar. Amém? E a partir dali, ele começa o seu ministério, uma nova vida, de fato, espiritual. Amém? Aleluias! E o céu se rasga e vem sobre ele o Espírito Santo. Glória a Deus! Temos também em Atos 8:37 em diante. Amém? Atos 8:37 em diante. Vamos ver. Atos 8:37 em diante. Amém? Está aqui então. Atos 8:37. Aliás, 2. É isso? Estou em 8 aqui, não. Atos 8:39, tá certo? Atos 8:39. Depois temos outra passagem bíblica que diz assim, a palavra de Deus. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Aliás, versículo 38, do 39. Então mandou para o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. O 37, meu Deus, aqui da passagem está muito longe. Vamos começar aqui, versículo 34, me desculpe aí. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou
e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Amém? Pregou o Evangelho. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. Felipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Confessou Cristo conscientemente, determinado a seguir. Então Felipe lhe respondeu: aleluias, nada impede. Então o eunuco foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ele seguiu a sua viagem, agora com Jesus. Mas ele disse: olha, aí está a água. Por que não? Porque o batismo sempre reconheceu como a imersão completa. Batismo significa purificação. Tu não pode purificar só as mãos, só o pé. Não. É corpo, alma e espírito, porque a nossa rendição a Deus é de corpo, alma e espírito. Então, nós recebemos essa lavagem. O que nós podemos entender melhor, e eu digo a você, abra lá em Romanos capítulo 6 e leia com atenção. O que é o batismo? Amém? O que significa o batismo? Por que tem que ser assim? E você vai entender por que é necessário realmente imergir completamente e sair das águas. Leia Romanos capítulo 6, atenciosamente. Amém? Muito bem. Agora, Atos capítulo 2, 37 em diante. E com relação ao batismo, eu gosto muito dessa passagem, porque ela define muito, né, com relação à conversão de Pedro e o batismo de 3.000 pessoas. Né? Após Pedro ter pregado o Evangelho, a verdade, né, muitos correram para Pedro e perguntaram para Pedro. Aleluias. É o 2:37. Tá? Após a pregação de Pedro, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Essa pergunta, né? Que todos nós devemos fazer, né? Para o pregador, para o pastor, o que eu tenho que fazer para acertar a minha vida? Para ser uma pessoa salva? Essa é a melhor pergunta que um pastor, que um pregador quer ouvir. O que eu tenho que fazer? Que maravilha, né? E você pode dizer a resposta de Pedro. Respondeu-lhes Pedro, não outra resposta: arrependei-vos. Quando você ouve o Evangelho, tem noção, consciência da sua situação espiritual, da vida que você vive e o destino eterno que tem para você, você cai em si, se arrepende. Arrependimento é mudança de mentalidade, mudança de rumo, de caminho, para um novo caminho, para uma nova vida. Então, arrependimento. Segundo lugar, pregação, arrependimento. Terceiro lugar agora. Primeiro ouvir a pregação, né? Que se arrependerão ou ouvirão se não há quem pregue. Pedro pregou. Segundo, temos que fazer. Primeiro, arrependam-se da vida que vocês levam. Amém? E terceiro, e sejam batizados. Olha o que está aqui. E sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados. Amém? Que remissão? É lavagem, é purificação. Amém? Todos os nossos pecados para trás. Agora, no batismo, ele é lavado, ele é purificado. O sangue do Cordeiro naquela cruz foi para isso, acima de tudo. Para que o perdão de Deus e a purificação te alcançasse. Para que você saísse das águas novinho em folha, uma nova criatura com Deus. Amém? Então,
após o arrependimento. É a decisão, mudança de atitude, de mentalidade, né? Posição em Cristo. Você então é batizado para quê? Para que os teus pecados sejam remidos. Amém, amados? Para que todo o teu passado vai morrer ali. O livro de Isaías declara lá que Deus jamais se lembrará dos nossos pecados. É um novo começo, é uma nova vida. Agora, é necessário que haja arrependimento para que os teus pecados sejam lavados. Porque sem arrependimento não há purificação, não há remissão de pecados. Por isso que o arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento. Aleluia, e posição de viver uma nova vida com Deus. Aleluia. A quarta condição, quarta resposta. E recebereis o dom do Espírito Santo. Há pouco tempo falamos de Jesus, né? Há pouco tempo falamos de Jesus. Ele vai até João Batista. Então João ou batiza, João o batizou. Em filme aí que parece que ele se joga na água sozinho. O que é isso? Não, ali diz que João Batista o batizou. Amém, amados? Aleluia. Então, veja bem, quando ele é batizado, ele diz que o céu se abre e vem o Espírito Santo. É igualzinho conosco. É a mesma coisa. Amém? Repetindo, arrependei-vos, sejam batizados para a remissão dos vossos pecados, um novo começo de vida, sem pecado, nova criatura, filho de Deus, santo de Deus, igreja de Jesus. Meu Deus, quanta coisa! E recebereis o dom do Espírito Santo, da vida eterna, presença de Deus através do Espírito Santo. Deus não só te salva, Ele te sela com o Espírito Santo. E você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Na sua totalidade da igreja, e você faz parte agora dela, em Cristo, pelo batismo, está escrito geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí você ouvir que nós somos pecadores, é bravo, né? A palavra diz que nós somos santos. A geração eleita, sacerdócio real, uma unção preciosa sobre nós de Deus, real, de rei. Unção de real, de rei, não é? É de príncipe. Por quê? Não, é unção real. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Como é que eu posso negar isso, querido? A igreja é um corpo santo, mas está aberto ao pecador, para quem quiser entrar. Por isso o culto é uma porta aberta, mas a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, como está na primeira carta de João, capítulo 1, bem no começo lá. Todos são bem-vindos. Só que tem uma coisa, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Quer dizer, é uma comunhão espiritual. Amém? E essa palavra declara, Pedro também declara, pedras vivas. Pedras vivas. Aleluias. Glória a Deus. Quer dizer, cheia de poder, de fogo. Pedras vivas. Aleluia. Pela presença do Espírito Santo que agora passa a estar em nós. E recebereis o dom da vida eterna. Presença de Deus em nós agora. Propriedade de Deus. Aleluia. E nós precisamos nos sentir assim. Nós não somos aquilo que nós queremos ser, ou pensamos ser, ou que os outros pensam que nós somos. Não. Nós somos aquilo que a Bíblia declara que nós somos. Ó, esse livro aqui. Ele que define quem somos agora em Cristo. Amém? E todas as exaltações que Deus nos dá. Essa é uma verdade. Não vai encontrar depois de Cristo uma palavra de Deus para a nossa vida depreciativa. Jamais. Sempre é uma palavra que nos exalta.
né? Veja em Efésios 5, versículo 1. Paulo, ele externa essa grandeza que muitas vezes nós não chegamos. O que ele diz? Como filhos amados de Deus, andai em novidade de vida. Como filhos amados de Deus. Está entendendo? Meu Deus, que maravilha isso. E o próprio Paulo, Pedro, todos os apóstolos, eles não se inibem em nos chamar de santos de Deus. Há os santos que vivem em tal lugar, os santos, né? Amém? Então, a partir do batismo, queridos, a nossa identidade, nossa posição, do que nós representamos, isso é algo tremendo e maravilhoso. E aquele que não se definiu ainda por Jesus está perdendo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Eu coloquei aqui. Por imersão. Procure no dicionário o significado de batismo. Está lá. Tá vendo? E leia Romanos capítulo 6. Você tem que ler Romanos 6. Pois o batismo traz o significado de toda uma trajetória. Começou da pregação, no crer, amém? No se arrepender, no batizar, e aí então o dom da vida eterna. Uma vida eternamente com Deus. Muito bem, quando a pessoa levanta das águas, qual o significado no sentido espiritual? Olha só, meu ato espiritual, Romanos 6,4. Vou dizer uma pergunta aqui. Quando a pessoa é mergulhada nas águas, o que acontece com o velho homem no sentido espiritual, no batismo? Amém? Nessa trajetória. É Romanos capítulo 6, versículo 4, então, né? Vamos lá, então. Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, vem Romanos. Amém? Capítulo 6 de Romanos. Folha da Bíblia de seda não é fácil, né? Para tu poder encontrar as coisas. Romanos capítulo 6, aqui. Ó. Amém? Versículo 4. Vamos lá então? Diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Pelo batismo estamos ali, ó, emergindo e sendo sepultados, morrendo para a velha vida, para começar uma nova vida. Amém? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Maravilha? Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluias! Oh, glória a Deus! Nova vida em Cristo é ressurresto em Cristo. O dom da vida eterna está em nós. Entramos na eternidade. Estamos aqui por enquanto. Amém? Então você vê, e você vai ler muito mais ainda nesse capítulo, que é um ato espiritual. Não é símbolo, não. Quando nós entramos, nós estamos ali sepultando o velho homem, pecador, fraco, incapaz. Amém? E quando nós saímos das águas, nós passamos a ser tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos segundo o seu plano eterno. Aleluia! Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Uma nova vida com Deus. Aleluia! Leia mais essa passagem e você vai aprender muito mais ainda. Amém? Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Amém? Vida eterna. Glória a Deus, vida para sempre. Aleluia. Aí fica selado o nosso destino. Amém, amados? Selado o nosso destino. Não interessa quando é que Deus vai nos levar. Quando Ele nos levar, nós estaremos para sempre com Ele. Amém? Muito bem. E a última passagem, então, quantas pessoas foram batizadas após a pregação de Pedro em Atos 2,41? Quantas pessoas foram batizadas
após a pregação de Pedro em Atos 2,41. Você pode ver aí depois, mas foram 3.000 pessoas que foram batizadas, amém? Daqueles que foram perguntar o que temos que fazer, né? E eles, tocados pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E se condoeram, né? E foram lá perguntar para Pedro. Então veio a resposta, né? Estavam os 12 ali, né? E os 12 dizem, não, faz isso, faz sim, 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 né? E aí veio essa resposta: arrependei-vos, né? Sejam batizados para a remissão dos pecados, então recebereis o dom da vida eterna, né? 3.000 pessoas foram batizadas, amém? E sobre isso é muito importante meditar muito. E a grande pergunta aqui está: quem eram esses homens? Amém? Quem eram esses homens? Não era nenhum ignorante, não. Não era ninguém que ouviu a primeira vez a palavra de Deus. Não era ninguém que não tivesse uma certa comunhão com Deus já. Era um povo que vivia pela lei. Em outras nações, judeus que vieram no tempo das festas, do Pentecostes, sacrificar no templo. Entendeu? E só faltava uma coisa, que nem o eunuco, que já vinha lendo Isaías, e querendo saber quem era, na expectativa que era o Messias. E aí ele se alegrou tanto e foi batizado. Mas era um homem experimentado, temente a Deus já, só precisava ouvir o Evangelho, o esclarecimento das boas novas e do cumprimento da promessa de Deus, que o seu filho viria para nos salvar. Amém, amados? Tá certo? Então, mas como é que 3.000 foi batizado logo depois, né? Então, é o eunuco também. Vai para pensar. Amém, amados? Por isso que o discipulado é muito importante. A pessoa fazer algo consciente. Passa também a vida inteira. Já vi aí lugares, a pessoa teve 1 ano quase esperando para ser batizado. Misericórdia, né? Onde a pessoa se conscientizou, ela entendeu. É com entendimento, amém, amado? Isso não é uma ilusão, uma fantasia. Ela entendeu a proposta de Deus, o plano de Deus. Ela resolve então assumir isso e determinar uma nova vida com Deus. Amém? Estamos encerrando então. Foi meio longo a coisa, mas valeu a pena. Fique na bênção, fique na paz, fique com Jesus. Próximo estudo que nós teremos é sobre a ceia do Senhor. Importantíssimo. E, meu Deus, quanta coisa a gente tem visto a respeito disso. Misericórdia. Mas estamos aí então para trazer um estudo sobre a ceia do Senhor. Amém? Fique na bênção então. Até lá, em nome de Jesus.